Ai, Brasil, eu amo você, mas eu queria tanto conhecer lugares diferentes. Quem sabe o Canadá? Ai, mas precisa de visto. Na verdade, ainda nem tirei meu passaporte. Já sei, vou ligar pra Multinível e eles vão cuidar de tudo pra mim. Seus problemas acabaram. Acesse o site deles, liga lá e deixa que a Multinível cuida de tudo pra você. Multinível Comunidade Internacional. Você no mundo. Cultura e educação. Só 2 detalhezinhos. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, tô quase indo embora pro Canadá. Pra quem não sabe, eu tô aqui visitando o Brasil. Tô há quase um mês aqui, depois de quase 1 ano e meio fora. Eu moro em Vancouver e venho aqui dividir mais uma vez com vocês uma série de impressões, só que dessa vez um pouquinho mais profundas. Impressões após chegar ao Brasil. Como eu disse lá no primeiro vídeo, quem não assistiu, assiste lá. Eu vou deixar aqui embaixo o link do primeiro vídeo pra quem não viu. Quando eu cheguei, eu tive algumas primeiras impressões, um pouco mais light, né? Então pra mim tá tudo meio igual, só que um pouco mais caro. Mas tem algumas coisas assim que chega a dar uma sangradinha nos olhos quando a gente vê, e uma sangradinha nos ouvidos quando a gente ouve certas coisas, sabe? E isso tem a ver com a cultura e a educação das pessoas, claro. Ai, Adriane, mas você não sabia que o Brasil é assim? Você viveu a vida inteira aqui? Sim, claro, mas aqui acontece um fenômeno que eu não sei explicar. Quando a gente vem visitar depois de um tempo fora, você fica um pouco mais sensível e incomodado com algumas coisas, assim como você também olha as coisas boas. Mas hoje eu não vou falar das coisas boas, até porque já falei bastante, já puxei bastante o saco do Brasil. A conclusão que eu cheguei nesses dias aí é que ninguém quer mudar nada. E quando você vê algumas coisas fora do teu ambiente, né, longe de você, você fica indignado, mas tipo, ok, parece que aquilo não tá, né? Parece que aquilo não faz parte, né, da sua convivência, não sei, é mais light. Agora, quando você vê isso perto de você, entre os seus amigos, ou entre amigos dos seus amigos, ou entre seus familiares, ou entre amigos dos seus familiares, enfim, quando a coisa tá perto e tá próximo, isso dói mais, sabe? Isso. Então eu vou citar uns exemplos pra vocês de coisas que aconteceram aqui, e aí vocês vão poder entender do que eu tô falando. Então, primeira coisa, machismo, né? O país que tem que evoluir nisso, meu Deus do céu. E o pior é que o machista, ele não sabe que é machista. E ele tem atitudes machistas e acha que não tem. Esse é o principal problema. Então assim, eu fui um dia jantar na casa de uns amigos, e aí foi super legal jantar, tá? Uma amiga querida, e tinha algumas pessoas que eu não conhecia, outras eu conhecia. E depois do jantar, aquela cena clássica, né, do Brasil: as mulheres para a cozinha, lavar a louça, e os homens todos automaticamente se dispersaram para a sala de estar e começaram a conversar e papiar e hahaha. E a gente ali lavando a louça, tirando a mesa, e aquilo me incomodou, sabe, de um jeito. E eu falei, gente, por quê? Saí dali onde eu tava e fui na sala. Gente, com licença, mas a gente tá precisando de ajuda, né? Por que só as mulheres estão lavando louça e vocês estão aqui conversando? No answer. Ninguém falou nada, tipo, me ignoraram como se eu não tivesse falado nada. Ok, voltei pra lá e falei com as meninas, né? Comentei com as meninas, falei, gente, por que a gente tá aqui lavando a louça? Ai, é assim mesmo. Ai, já tô cansada disso também, mas não adianta chamar que eles nem vêm. Ninguém quer mudar nada. Outra coisa é gente achando que tá certa, com um discursinho, e achando que tá abafando, tá tirando vantagem de alguma coisa, e achando que tá ainda com a razão. Então daí outro dia, papo vai, papo vem, e tinha lá um ser, que nem é meu amigo, graças a Deus, mas é amigo de uma amiga, e a gente falando como tava cara, a TV fechada, né, a net, enfim, a TV por assinatura. E a dona da casa falou, eu pago tanto. E eu falei, nossa, que absurdo, dona fulana, a senhora reveja isso aí, né? Ou de repente exclui alguns canais que a senhora não gosta, porque é realmente muito caro, né, pagar isso. E daí esse ser veio lá do, sei lá, brotou
na conversa. Geralmente essas pessoas brotam, né, na conversa. E não, porque eu vou arrumar uma coisa pra senhora que é fantástica, uma antena que compro lá no Paraguai, não sei das quantas, e que pega todos os canais e a senhora não vai pagar nunca mais TV por assinatura e custa não sei quanto, pode deixar que eu traga pra senhora, não sei o que. E todo mundo ficou assim, né? E aquele ser empoderado, né, achando que tá com toda a razão. Aí eu olhei pra ele com muita calma, que eu sempre falo, né, com calma. E falei, desculpa, mas isso não tá errado? Nossa, essa pessoa se transformou. Virou o rei da retórica, parecia um político no palanque defendendo sua linha de campanha. Não, porque o errado é as empresas cobrarem isso do consumidor. E blá blá blá, porque eles podem cobrar, então a gente não pode fazer isso. Ai, que preguiça. Que preguiça, gente. Sabe quando aquele discursinho furado começa e você tem preguiça de argumentar de tão furado que é, e a pessoa se vale de argumentos tão furados, e acha que tá certo. E eu nessas horas eu não sou muito boa pra discutir, sabe? Eu fico meio congelada diante dessa, eu fico meio estática, assim, só olha. E todo mundo, aí uma discordou, outra também discordou, mas essa pessoa acho que nem tava ouvindo. E a dona da casa assim, ó, que é uma pessoa super correta, né? E eu só, tá. E daí, quando esse ser parou de falar, claro, né, já estava num tom de voz um pouco mais alto, sendo meio grosso, meio rude, né, porque essas pessoas, elas são assim, né? E aí eu falei, olha, desculpa, mas eu continuo não concordando. Aí ele fez uma cara de demônio e falou, você não ouviu o que eu falei? Viu que eu ouvi o que você falou, idiota. Isso não significa que eu tenha que concordar com você, asshole. Enfim, quando a pessoa fala assim, nesse tom, você não ouviu o que eu falei? É como se ela estivesse dizendo, você não tá escutando os meus argumentos tão fantásticos? Você é uma espécie de burra ou algo assim, que não tá ouvindo a coisa mais fantástica que uma pessoa pode dizer na face da Terra? Ou seja, essa pessoa tá tão se achando, né, que ela vem e solta uma frase dessa. Então não é nem pelo fato da pessoa pensar daquele jeito, porque esse aí deve ser daqueles que tem um adesivo eu apoio a Lava Jato no carro, né? Ah, e ainda a pessoa diz assim, não, eu não estou prejudicando ninguém. Dá vontade de falar, filho, não é essa questão, não é bem por aí, sabe? Essas pessoas têm uma visão tão simplista das coisas, né? Mas eu fiquei com essa impressão assim, nossa, as pessoas precisam chegar a esse ponto de rudeza, de grosseria, né, pra impor sua opinião. Que triste, né? Outra coisa que me irrita. Aqui no Brasil tá muito assim, ou você tá comigo ou você tá contra mim. Ou você concorda com aquela pessoa e na hora, ou você tá contra ela. Você não pode ter sua opinião, ou você não pode não saber, ou você não pode gostar de uma outra coisa. Por exemplo, a pessoa diz que gosta de cachorro, aí você vai lá e fala, nossa, eu gosto muito de gatos. Aí a pessoa, nossa, você não gosta de cachorro. Eu amo cachorro, amo gato, amo tudo que é bicho. Só tô citando um exemplo aqui. Mas assim, uma coisa anula a outra, sabe? E uma coisa não anula a outra. Então se a pessoa gosta de cachorro e você não gosta, é como se você estivesse contra ela. Não, você não tá contra ela, ninguém tá contra você, querido. Não é um complô, o mundo não é um complô, calma. Calma. A pessoa simplesmente tem uma outra preferência. E também não significa que ela não gosta. E isso acontece com tudo, com religião, com política, com futebol. Ou seja, se você não torce pro mesmo time que eu, você tá contra mim. Se você não tem a mesma religião que eu, você tá contra mim. Gente, why? Por que no Brasil tem que ser assim? Por que as pessoas não podem conviver com suas diferenças? Qual que é o problema? Então tem uma coisa muito de soberba, uma coisa muito de... Nossa... Tem que concordar comigo, tem que gostar das mesmas coisas, tem que ter a mesma opinião, senão também elimino todo mundo. Que saco, que pensamento mais pequeno. E às vezes numa discussão, se você não concordou com aquela pessoa naquele aspecto, não significa que você está contra ela, simplesmente naquele aspecto você não concorda com ela, e isso tem que ser respeitado. Aí pra fazer valer a opinião, né, quando a pessoa não tem argumento ou tem argumentos falhos, ou ela ofende alguém, ou ela desqualifica alguém, né, isso acontece muito nas redes sociais. Aliás, as redes sociais, meu Deus, tá cheio de gente mimada querendo causar na internet, né? Muita gente mimadinha
que vai pra internet reclamar de empresa, reclamar de marca, e às vezes a coisa nem é tão grave. Assim, queridos, existe SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Primeiro você vai lá, primeiro você vai até o gerente educadamente do estabelecimento, do local que você tem uma reclamação e conversa com ele. Não vai pra internet botar a boca no mundo por qualquer coisinha, ou até pra tentar, sabe, de má fé conseguir alguma coisa com isso, sabe, oportunismo. Então tem gente muito mimadinha querendo causar, sabe? E você vê que é uma coisa que é desnecessária, que nem é tão assim pra botar a boca no mundo, sabe? Eu acho assim, se você foi desrespeitado, se você sofreu racismo, se você foi desrespeitado na sua moral, tem mais é que botar a boca no mundo, sim. Isso é outra coisa. Agora, a pessoa vai no restaurante, o garçom trouxe Fanta ao invés de Coca. Ah, meu Deus, vou pras redes sociais, olha que absurdo. E daí vem o bando, né? Nos comentários, concordando. E isso que eu tô citando é um exemplo aqui ridículo, mas assim, tem coisas que as pessoas nem verificam antes de falar. Simplesmente vão lá e daí o outro vai lá e compartilha, daí o outro vai lá e concorda. E a coisa da religião é uma coisa assim incrível. E por que isso tá forte pra mim aqui? Porque lá em Vancouver tem gente de todas as religiões que vocês possam imaginar. É muçulmano, é cristão, é judeu, é budista, é todas as religiões que vocês possam imaginar. E todos convivem em paz. Ninguém chega um pro outro e fica brigando, fica discutindo. E às vezes na sua própria família, no seu próprio ambiente social, de amigos ou de trabalho, tem gente querendo impor sua religião para o outro. Gente, como pode? Então é isso, gente. Claro, vi outras coisas, mas essas coisas da nossa cultura que realmente estão me incomodando, estão me causaram um ruído, assim, sabe? E eu fico muito chateada de ver que a gente ainda tem anos e anos pra evoluir nisso e tornar-se uma nação de paz. É isso aí, dá um like quem gostou, quem não gostou também, afinal não custa nada, né? Me acompanhem nas redes sociais, inscrevam-se no meu canal, não se esqueçam de se inscrever e um beijo, até a próxima. Ah, então você gosta daquele outro youtuber, né? Então ó, tô de mal, não quero mais brincar.